Deixa eu colocar aqui. Bom, hoje a gente vai falar dos agonistas, tanto dos agonistas adrenérgicos como dos agonistas colinérgicos, tá? A gente já deu aquele repassinho da fisiologia lá do sistema nervoso autônomo, que agora ele entra aqui. Então, a gente vai falar praticamente de dois mediadores que vão estimular esse efeito adrenérgico, que é a norepinefrina, que é conhecido como a noradrenalina, e a epinefrina, que é a adrenalina. Esses dois são os agonistas adrenérgicos. Vocês lembram de que é liberada a noradrenalina e a adrenalina? Vocês estão me escutando? Vocês lembram? Vocês lembram de que é liberada? Então tá, pessoal. Acho que ninguém se recorda. Então, só um pouquinho aqui que... Vamos voltar lá. Então, a norepinefrina, ela é liberada nos terminais nervosos, onde ela vai ativar esses receptores adrenérgicos no sítio pós-sinápticos. Então, ela vai atuar como um neurotransmissor. E a epinefrina, que é a adrenalina, né? Ela é liberada pela medula da suprarrenal, em resposta dos estímulos, como o estresse, que eles vão atuar como hormônio, deslocando do sangue para os tecidos, tá? Então, vamos falar um pouquinho dos receptores adrenérgicos, né? Primeiro, a gente tem que saber, antes de começar os receptores em si, os receptores adrenérgicos, eles são tipicamente receptores acoplados à proteína G. E eles se dividem em duas famílias, que é o alfa e o beta. Um exemplo dos receptores... Oi? Não? Desculpa, perdão. Deixa eu ver. Não? Tô. Uhum. Só um pouquinho, então. Aí, agora apareceu? Ah, então tá. Então, a gente vai falar dos receptores adrenérgicos, né? Que eles são o quê? Tipicamente, eles são acoplados à proteína G. E eles são divididos em duas principais famílias, que é o alfa e o beta. Também o alfa ele é dividido em alfa 1, alfa 2. O beta é em beta 1, beta 2 e o beta 3, tá? Os receptores adrenérgicos, como por exemplo, a epinefrina, que é a adrenalina, a norepinefrina, que é a noradrenalina, e o isoproterenol. Nós vamos falar de cada um dos receptores e onde que eles vão atuar, tá? Vamos começar pelos receptores alfa 1. O alfa 1, eles são ativados por uma série de reações por meio da fosfatase C, que ela vai ativar a proteína G, que isso vai resultar na formação de dois mensageiros, que é o IP3 e o DAG.
O IP3, ele vai iniciar a liberação de cálcio do retículo endoplasmático para o citosol. E o DAG, ele ativa outras proteínas no interior da célula. Esses receptores, eles estão situados na membrana pós-sináptica dos órgãos efetores. E ele tem vários efeitos clássicos envolvendo a contração dos músculos lisos. Como, por exemplo, a gente pode ver na primeira figura, que é do vaso. No vaso, ele vai fazer a constrição. No coração, ele vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar a força de contração cardíaca. Na bexiga, ele vai fazer contração na base da bexiga, vai ter uma incontinência urinária. Na próstata, vai ter contração da próstata. No olho, ele vai fazer midríase, ele vai fazer a contração do músculo dilatador radial da pupila, da íris do olho, fazendo a midríase, tá? Agora, o alfa-2. O alfa-2, eles são acoplados à proteína G inibitória. Os seus efeitos são mediados pela inibição da adenilcidase e pela redução dos níveis intracelulares da fosfatase cíclico de adenosina. Esses receptores estão localizados primariamente nas ramas terminais dos nervos simpático, pré-sináptico. E eles controlam a liberação da noradrenalina. Parte dessa noradrenalina, ela vai ser liberada na fenda sináptica durante a estimulação de um nervo simpático, adrenérgico, que reage com os receptores alfa-2 na membrana pré-sináptica. Isso vai promover uma retroalimentação inibitória. Vai inibir a liberação adicional da norepinefrina ou da noradrenalina. Essa ação inibitória, ela serve como mecanismo local para modular a saída da noradrenalina, quando existe atividade simpática elevada. Então, os receptores alfa-2, eles também são encontrados em neurônios pré-sinápticos parasimpático. A noradrenalina libera os neurônios simpático pré-sináptico. Eles podem difundir entre esses receptores, interagindo com eles, inibindo a liberação da acetilcolina. Os locais, como vocês podem ver aqui no neurônio, eles atuam nas terminações nervosas. Eles inibem a atuação adrenérgica e colinérgica. Ele atua no sistema nervoso central de uma forma inibitória. E nos adipócitos, os receptores eles vão inibir a lipólise. Isso que pode levar ao ganho de peso. Aqui, pessoal, ó, o alfa-1 no tecido. A maioria dos tecidos lisos, vasculares inervados. Vai fazer o quê? Contração. No músculo dilatador pupilar, vai fazer contração. Dilata a pupila. No coração, aumenta a força da contração. Na próstata, vai fazer contração. No lísculo pilomotor, erica o pelo. No alfa-2, no tecido, nos neurônios pós-sinápticos do sistema nervoso central, a ação dele provavelmente são inúmeras, né? Que ele vai nas plaquetas, vai fazer agregação. No músculo liso vascular, contração. Nas células adiposa, inibe a lipólise, que é onde pode levar ao ganho de peso. Nas terminações nervosas adrenérgica e colinérgica, inibe a liberação dos transmissores.
Agora nós vamos estar falando dos receptores adrenérgicos, o beta. Vamos começar. Os receptores beta, as respostas aos receptores betas, elas são caracterizadas por uma intensa resposta ao isoprosterinol, com pouca sensibilidade para a norepinefrina e para a epinefrina. Os receptores adrenérgicos, eles são divididos em 3 principais, que é o beta 1, o beta 2 e o beta 3. Nós vamos estar falando de cada um. A ativação dos receptores beta, ela resulta a estimulação da adenilciclase. Ela vai aumentar a conversão do ATP em um AMP. Então, os receptores beta 1 causam estimulação cardíaca, principalmente eles vão atuar na área cardíaca. Vai aumentar a frequência e a contratibilidade do coração. O cronotropismo e inotropismo vai ser positivo. O beta 2, ele tem a degradação dos efeitos finais dos receptores adrenérgicos, que sejam, os efeitos são inibitórios, tá? Essa degradação. Eles vão atuar onde? Na musculatura lisa brônquica. Vai relaxar a musculatura lisa brônquica. No útero, ele vai relaxar a musculatura lisa uterina. No fígado, ele vai atuar na glicogenólise. No músculo, né? Principalmente na musculatura esquelética, ele atua sobre o potássio. O beta 3, a principal atuação dele é na lipólise e os efeitos do músculo detrusor da bexiga. Aqui um resumo de tudo que a gente falou. O beta 1, no coração, nas células justaglomerulares, a ação dele vai aumentar a força e a frequência da contração, aumenta a liberação na renina. O beta 2, no músculo liso respiratório, uterino e vascular, promove o relaxamento dos músculos lisos. No músculo esquelético, promove a captação do potássio. No fígado, ativação da glicogenólise. O beta 3, nas células adiposas, ativa a lipólise. Vamos falar um pouquinho da dessensibilização. A dessensibilização dos receptores adrenérgicos é um fenômeno que ocorre após a exposição prolongada à catecolamina e outros fármacos simpático-miméticos. Os tecidos expostos por determinados períodos de tempo a um agonista, eles tornam menos responsivos à estimulação adicional por um determinado agente. A gente tem essa dessensibilização homóloga e a heteróloga. A homóloga, ela refere à perda de capacidade de resposta expulsivamente aos receptores expostos, a ativação repetida ou mantida por um agonista, que quer dizer o quê? Que o mesmo receptor que atua naquele agonista, é o mesmo receptor que atua naquele agonista. A heteróloga refere-se ao processo pelo qual a dessensibilização de um receptor por um agonista também resulta em dessensibilização de outro receptor, que não tem sido ativado diretamente pelo agonista em questão. Então, tudo isso quer dizer o quê, pessoal? Que quando um determinado agonista para um receptor, ocorre a dessensibilização em um outro receptor diferente, não é no mesmo. Agora, nós vamos entrar na parte dos fármacos, tá? A epinefrina
ou adrenalina, ela é um agonista não seletivo, ela interage com os receptores alfa e beta. Em doses baixas, predominam os efeitos beta no leito vascular, fazendo a vasodilatação, a vasoconstrição, aliás, a vasodilatação no beta é a vasodilatação. Em doses altas é o efeito alfa, que ela vai fazer a vasoconstrição, tá? Reforça a contratibilidade do miocárdio, vai aumentar a frequência cardíaca, aumenta a PA, os receptores beta-1 nos rins, ele promove a liberação da renina, o beta-2 ele faz vasodilatação dos músculos esqueléticos, no beta-1 ainda no coração faz inotropismo e cronotropismo, o beta-2 faz a vasodilatação dos músculos esqueléticos, que diminui a PA, ele atua como hormônio, uso terapêutico dele pode ser no broncoespasmo, fazendo a broncodilatação, no choque anafilático, na parada cardíaca, uma anestesia local, tá? A farmacocinética da epinefrina, ela tem início rápido, de curta duração, a ação dela é de curta duração, ela é excretada pela urina, sua distribuição ela atravessa a barreira hematoencefálica. A administração dela pode ser intramuscular, intravenosa, subcutânea, endotraqueal, por inalação. Os efeitos adversos no sistema nervoso central. Você vai ter ansiedade, medo, tensão, cefaleia, arritmia cardíaca, tremores. A contraindicação dela é no glaucoma de ângulo fechado em paciente com tratamento com beta-bloqueador, tá? A norepinefrina ou a noradrenalina, ela também é um agonista não seletivo, ela aumenta a resistência periférica devido à vasoconstrição dos leitos vasculares. Nos rins, ela tem efeito alfa-1, ela aumenta a pressão diastólica e assistólica. O uso terapêutico dela, principalmente em tratamento de choque. A farmacocinética, ela pode ser administrada por via intravenosa. O início é rápido, de ação rápida. A ação dela dura de 1 a 2 minutos. Ela é metabolizada no fígado e excretada na urina. Os efeitos adversos é palidez e descamação na pele ao longo da veia injetada. E ela atua como um neurotransmissor. A dopamina, ela é um agonista não seletivo. Ela funciona como neurotransmissor. Beta-1, o efeito no coração vai ter efeito inotrópico e um cronotropismo positivo. No vaso vai ter uma vasoconstrição. Uso terapêutico é em choque cardiogênico séptico, em AM, numa hipotensão severa. Contraindicação em paciente com feocromocitoma, hipertiroidismo e fibrilação ventricular. Em baixa dose também, a deficiência dela leva ao Parkinson. Vamos falar agora da ação direta do agonista alfa-1 a felinefrina. A felinefrina ela é um agonista alfa-1, tem ação vasoconstritor, ela aumenta a pressão sistólica e diastólica. O uso dela, pessoal, é em descongestionante nasal e midriático.
A contraindicação é em diabetes, hipertiroidismo, em grávida, em menores de 4 anos. A midrodina, ela é um agonista dos receptores alfa também. Ela é eficaz por via oral. Ela é usada em tratamento com pacientes de insuficiência autonômica e hipotensão postural, principalmente hipotensão postural, que é a hipotensão ortostática. Esse fármaco, ele deve ser administrado em períodos em que o paciente permanece em pé. O paciente ficou em pé, você dá o fármaco para ele. Também tem a clonidina. A clonidina é um agonista alfa-2, administrado por via oral. A meia-vida é de 6 a 24 horas. O uso terapêutico dela é usado na hipertensão. Os efeitos adversos: tontura, sedação, boca seca, depressão, distúrbio do sono, cefaleia, constipação, náusea, vômito, disfunção erétil. A contraindicação dela: quando a frequência cardíaca está menor que 50, em período de amamentação e depressão. E a metildopa. A metildopa, ela é um agonista alfa-2, também ela é um agente antihipertensivo de ação central. O uso dela é na hipertensão arterial. A contraindicação é na hepatite aguda em crianças hepatopatas. Agora, os de ação direta. A dobutamina, ela é um agonista beta-1, ela aumenta a frequência cardíaca e o débito cardíaco. O uso dela é para aumentar o débito cardíaco na insuficiência cardíaca aguda. Em choque cardiogênico também ela é usada. Quais são os efeitos adversos? Que ela vai aumentar muito a PA, dá náusea, cefaleia, dor no peito, palpitação, dificuldade de respirar. A contraindicação dela é em freucomocitoma e arritmias cardíacas, em cardiomiopatia hipertrófica. Os agonistas beta-2, que a gente é acostumado, que é na asma, né? Que é o salbutamol, salmeterol, formoterol, que a gente é acostumado. Então, vamos falar do salbutamol. O salbutamol é um agonista beta-2 de ação curta. Ele faz broncodilatação. Ele é um broncodilatador. Ele é usado aonde? Na crise asmática, no broncoespasmo, tá? O efeito adverso dele mais comum é o tremor, mas também pode dar palpitação, câimbras musculares. O salmeterol, ele também é um agonista beta-2 seletivo, só que ele é de ação prolongada. Também faz o efeito broncodilatador, é usado na asma brônquica, na DPOC, na bronquite crônica, no enfisema. Ele aumenta a frequência cardíaca e a concentração plasmática de potássio. O formoterol, ele é um agonista beta-2 seletivo, de ação prolongada, faz ação broncodilatadora e o uso dele principalmente é na asma noturna. Agora vamos falar da ritodrina. Ele é um agonista beta-2 seletivo, ele é um relaxante uterino. O uso dele principalmente é em pacientes relacionados para interrupção do trabalho de parto prematuro, mais usado lá na ginecologia, que vocês vão ver. A terbutalina, ele é um agonista beta-2 seletivo, ele é usado em tratamento de longa duração na DPOC e em tratamento de broncoespasmo agudo.
Agora, os efeitos indiretos. A anfetamina, ela é um agonista adrenérgico de ação indireta. Ela aumenta a PA, ação alfa-1 agonista. E a frequência cardíaca também ela aumenta. E tem efeitos estimulantes beta-1 no coração, tá? Também o uso abusivo é um estimulante do sistema nervoso central, é um depressor de apetite. Metanfetamina, ela mais ações centrais. Também é um agonista adrenérgico de ação indireta, é conhecida como cristal. Administrada por via oral, injetável, a distribuição dela, ela atravessa a barreira hematocefálica, ela é metabolizada no fígado e a excreção dela é renal. Agora, esse eu acho que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, quem conhece. O metilfenidato. Alguém conhece esse? Pessoal, vocês estão aí? Você conhece, né? A maioria conhece. Se falar o nome comercial, todo mundo já sabe desse daí. Esse daí é o famoso Ritalina, né? O pessoal usa para estudar, para virar à noite. Ele também é um agonista adrenérgico de ação indireta. Ele pode ser administrado por via oral, transdérmica, intravenosa, nasal. Ela é metabolizada no fígado também, a excreção dele é renal. E ele é usado em paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o pessoal usa muito para estudar, né? Para ficar acordado, para ficar ligado. Aumenta a concentração. Mas também, a hora que passa o efeito dele, só quer dormir, né? O povo dorme o dia inteiro. O sibutramina, que a gente não vai falar muito aqui nessa aula, que a gente vai ter outro assunto específico dele. A cocaína, que é um agonista adrenérgico de ação indireta. A propriedade dele é bloquear os transportadores de norepinefrina dependentes do sódio cloreto. Tem efeito imediato no sistema nervoso central, né? Efidrenina e a pseudoefidrenina. Eles também são um antagonista adrenérgico de ação mista, que é de ação mista. Elas só não liberam a norepinefrina, armazenada nos terminais nervosos, como também ela estimula diretamente os receptores alfa e beta. Efidrina aumenta a PA, né, a pressão arterial, sistólica e diastólica, faz vasoconstrição. É usado em tratamento de hipotensão. No sistema nervoso central, aumenta o estado de alerta, diminui a fadiga e previne o sono. E a pseudoepinefrina, ela é usada em tratamento de congestionante nasal, né? Descongestionantes nasais, né? Tratamento. Então, agora nós vamos falar dos fármacos, a farmacologia, a colinérgica, tá? A colinérgica, ela vai falar dos fármacos
que atuam que são os receptores que vão ativar a acetilcolina, tá? Que é o muscarínicos e os nicotínicos que a gente vai estar falando. Bom, a acetilcolina ela vai atuar sobre os muscarínicos e nicotínicos. A gente viu que a noradrenalina ela atua sobre os adrenérgicos, os receptores adrenérgicos. Os nicotínicos, eles estão no sistema nervoso somático. Eles fazem a contração do músculo esquelético. Todos os gânglios que têm receptores nicotínicos, que é o simpático, como também o parasimpático. O estímulo dos receptores nicotínicos não seletivo, ele estimula tanto o simpático como o parasimpático. Os fármacos vão ter dois tipos, o de ação direta e o de ação indireta. O de ação direta, eles se ligam diretamente aos receptores, os muscarínicos e nicotínicos, que vão exacerbar a sua ação. Os fármacos de ação indireta, eles atuam diminuindo a enzima colinesterase, aumentando a acetilcolina disponível na fenda sináptica. Eles vão atuar sobre a acetilcolinesterase. Daí os fármacos de ação indireta tem dois tipos, os reversíveis e os irreversíveis, que a gente vai estar falando. O de ação direta tem os ésteres de colina e o alcaloide, tá? Nós vamos estar citando também. O mecanismo de ação tem a liberação do transmissor, que ela aumenta a transmissão da acetilcolina mais nas vesículas disponíveis, fazendo uma explosão exclusiva da acetilcolina. A ativação dos receptores, que são vários receptores ativados, a inativação enzimática, que inibe a acetilcolinesterase, aumenta a acetilcolina disponível. Os receptores têm os muscarínicos e os nicotínicos. A muscarina vai fazer uma ativação parasimpática, com exceção nos vasodilatadores, que é o óxido nítrico, e as glândulas sudoríparas. Os nicotínicos, que é a nicotina, ela vai atuar nos gânglios autônomos, na musculatura voluntária, na secreção da epinefrina ou adrenalina pela suprarrenal. Vamos falar dos receptores muscarínicos, um pouco. Tá? Então, os receptores muscarínicos são típicos receptores que vão ser acoplados à proteína G, que eles são conhecidos como 5 subtipos moleculares, que é do M1 ao M5. E eles ainda são divididos em dois, que é ímpares e pares. Os ímpares, que é o M1, M3 e M5, eles vão ser acoplados à proteína G, que vão ativar a via de fosfato inositol. E os receptores M2 e o M4, eles vão abrir os canais de potássio, causando uma hiperpolarização membranar. Eles vão atuar através das proteínas G inibitória, que eles vão inibir a acetilciclase. Então, lembrar, pessoal, quem são os ímpares, quem são os pares. Os ímpares é o M1, M3 e M5. Os pares é só o M2 e o M4. Tá? Os receptores muscarínicos. O M1, ele vai atuar onde? No neurônio do sistema nervoso central, no neurônio pós-ganglionar simpático,
alguns sítios pré-sinápticos. O M2, ele vai atuar no miocárdio, no músculo liso, alguns sítios pré-sinápticos, neurônio do sistema nervoso central. O M3, eles vão atuar nas glândulas exócrinas, vasos, músculo liso e endotélio, e neurônio do sistema nervoso central. O M4, neurônio do sistema nervoso central, possivelmente em terminações nervosas vagais. O M5 no endotélio vascular, especialmente em vasos cerebrais, neurônio do sistema nervoso central. Agora nós vamos estar falando de cada um, tá? O M1, ele é neural, ele é excitatório no neurônio do sistema nervoso central, neurônio periférico, células parentais do estômago, e ele diminui a condutância do potássio, vai fazer uma despolarização. O M2, ele é cardíaco, ele é inibitório, ele não tem despolarização, tá? Ele só vai inibir os canais de cálcio, ele vai atuar nos neurônios periféricos, nas células parentais do estômago. O M3 vai ser glandular e no músculo liso, ele é excitatório, excreção ganglionares, contração da musculatura lisa, vai fazer uma vasodilatação, óxido nítrico e células vizinhas. Ele aumenta o ácido gástrico, ele vai aumentar a saliva, aumenta a motilidade do trato gastrointestinal. O M4 e M5, eles atuam no sistema nervoso central, eles não são muito estudados ainda, tá? Uma observação, são ativados pela acetilcolina e são bloqueados pela atropina, os muscarínicos. E os nicotínicos, a gente tem os musculares, os ganglionares e no sistema nervoso central. Os musculares têm uma excitação da placa motora, os ganglionares são glândulos autônomos e no sistema nervoso central ele está difusamente, tá? Não está centralizado. Os estimuladores de ação direta, tá? Que são os agonistas colinérgicos de ação direta. Eles são classificados em dois grupos, em éster de colina e alcaloides. O éster de colina, eles incluem a acetilcolina e o ésteres sintéticos de colina, como, por exemplo, o betanelol e o carbacol, tá? Que a gente vai ver mais pra frente cada um. E os alcaloides, que é de ocorrência natural, como, por exemplo, a pilocarpina. Todos os fármacos colinérgicos de ação direta, ela tem efeito mais prolongado do que a acetilcolina. Alguns dos fármacos terapêuticos mais úteis, que é a pilocarpina e a betamecol, se ligam preferencialmente aos receptores muscarínicos. Algumas vezes são referidos como fármacos muscarínicos. A ação direta mostra pouca especificidade nas suas ações, o que limita a sua utilidade clínica. Os agonistas muscarínicos, vai ter o IP3 e o DAG. O DAG vai ser a abertura dos canais de cálcio, que aumenta a despolarização e aumenta a estimulação. O IP3 vai liberar esses cálcios nos retículos. Os receptores muscarínicos, principalmente no coração e no intestino, inibe a acetilciclase, reduz a resposta do órgão a estímulo.
Os nicotínicos são a abertura do canal, são transporte do sódio e potássio, vai fazer a despolarização, uma ocupação prolongada da resposta efetora. Os efeitos clínicos. No sistema cardiovascular, vai fazer o quê? Vai diminuir a frequência cardíaca, diminuir a contratibilidade atrial, o nó atroventricular e a contratibilidade ventricular. Nos vasos sanguíneos, vai fazer uma vasodilatação. Uma alta dose dele pode fazer uma vasoconstrição também. Que é mais adrenérgico, né? Nos vasos sanguíneos ele é mais adrenérgico. Nos pulmões, vai fazer uma vasoconstrição, uma estimulação glandular. Principalmente nos pulmões, na asma e na doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Gastrointestinal, vai aumentar a motilidade, vai relaxar os esfíncter, estímulo à secreção. No gênito urinário, vai fazer contração detrusor, relaxamento dos esfíncteres, que a gente viu na incontinência urinária. No gastrointestinal, a gente pode usar a cevilemina. E no gênito urinário, carbecol e o betanecol. Nós vamos estar falando de cada um. Nas glândulas exócrinas, vai ter estímulo à secreção. Os efeitos adversos e a contraindicação é na asma, na úlcera péptica e coronariopatia. No sistema nervoso central, no cérebro, a cognição. Os nicotínicos, na medula espinhal, vai ter uma regulação de neurotransmissores, glutamato, GABA, serotonina, dopamina, tudo isso. No cardiovasculares, nós estamos falando dos nicotínicos, tá? Principalmente simpático, hipertensão e taquicardia. No gastrointestinal e no gênito urinário, principalmente vai ter uma ação parasimpática, estímulo e a eliminação. No sistema nervoso central, na medula espinhal, vai ter regulação de neurotransmissores. O estímulo da ação indireta. A absorção é variável, é carbamatos quaternário, diminuição da pele, mucosa e no trato gastrointestinal. Nós vamos estar falando de cada um desses fármacos mais para frente, tá? Por que é utilizado, como que é utilizado. O mecanismo de ação, inibição da acetilcolinesterase. A inibição da acetilcolinesterase, a gente tem o hidrofônio, que é de 2 a 10 minutos, o carbamato, que é 30 minutos a 6 horas, e o organofosforato, que tem até o desenho do Buzz Lightyear aí, que é ao infinito e além, né? Que não tem um tempo determinado. Os efeitos nos cardiovasculares, diminuição da frequência, diminuição da contratibilidade atrial, vai aumentar a resistência vascular periférica e a pressão arterial. No sistema nervoso central vai ter ativação difusa, o estado de alerta vai estar aumentado, convulsão, que pode levar até o coma. Na placa motora, vai aumentar a contratibilidade, altas doses pode levar à fibrilação, ao bloqueio despolarizante. No trato... Pode fazer. No cardio aqui, ele diminui a frequência cardíaca, né? E a contratibilidade atrial também. Como que ele aumenta a PA? Só pelo Isso, só pela resistência dos vasos periféricos ele vai conseguir aumentar a PA. O trato geniturinário e no trato intestinal vai ser semelhante aos indiretos, os diretos, aliás, que a gente viu. A farmacologia clínica pode ser usada na arritmia, atenção na motilidade, naquele ilho paralítico. A gente tem que tomar bastante atenção naquele ilho paralítico.
vai fazer retenção urinária, secreção, no sistema nervoso central a cognição e na musculatura a contração. A toxicidade vai ter ação direta e indireta. A direta, os muscarínicos, pode ter excesso desses muscarínicos, né? As indiretas, a desintoxicação. O excesso desse muscarínico pode estar relacionado ao órgão fosforado, que pode levar a essa intoxicação, tá? O tratamento, quando for indireto, a gente vai fazer uma estabilização, uma descontaminação e a atropina. Agora sim, nós vamos falar dos agonistas colinérgicos de ação direta, indireta, reversível e irreversível. Os de ação direta, eles mimetizam o efeito da acetilcolina, ligando-se diretamente aos colinoreceptores, que são os muscarínicos ou os nicotínicos. Acetilcolina. A acetilcolina ela tem atividade tanto muscarínica como nicotínica. Ela não tem muita importância terapêutica devido à multiplicação de ação, a rápida inativação pela colinesterase. A ação dela vai ser o quê? Diminuição da frequência cardíaca e do débito cardíaco. Vai ser diminuição da pressão arterial. Tá? Contração muscular. Também tem outras ações, como no trato gastrointestinal, a acetilcolina ela vai aumentar a secreção salivar e estimula a secreção e a motilidade intestinal. As ações bronquiais também vão estar aumentadas. No gênito urinário, ela pode aumentar o tônus do músculo detrusor, causando a micção. Nos olhos, a acetilcolina ela estimula a contração do músculo ciliar para a visão próxima e contrai o esfíncter da pupila, fazendo constrição acentuada dessa pupila. O beta-mecol, ele não é hidrolisado pela acetilcolinesterase, devido à esterificação do ácido carbônico, tá? Ele não tem ações nicotínicas, mas apresenta atividade muscarínica, né? A sua principal ação é na musculatura lisa da bexiga e no trato gastrointestinal. Ela tem duração de cerca de 1 hora. A ação dela, ele estimula diretamente os receptores muscarínicos. Ele aumenta a motilidade e o tônus intestinal. Estimula o músculo detrusor da bexiga e ela relaxa o músculo trígono e o esfíncter, tá? Que dá esses efeitos que provocam a micção. O uso terapêutico dela, principalmente no tratamento urológico. Também pode ser usado em tratamento de atonia neurogênica, em megacolo intestinal. Os efeitos adversos. Sudoração, que é a diaforese, salivação, rubor, diminuição da pressão arterial, náusea, dor abdominal, diarreia, broncoespasmo. Broncoespasmo é a dificuldade para respirar, tá, pessoal? O carbacol. O carbacol, ele apresenta tanto ações muscarínicas como nicotínicas. Ele é um éster de ácido carbônico.
e ele é um mau substrato para acetilcolinesterase. Ele é biotransformado por outros éster, por outra esterase, numa velocidade muito menor. A ação dele no olho, ele faz miose e espasmo de acomodação. No sistema gastrointestinal e cardiovascular, estimulação ganglionar. Na suprarrenal, pode causar liberação da epinefrina devido à sua ação nicotínica. Nos olhos, já falei, que é a miose e o espasmo de acomodação. O uso terapêutico dele é um fármaco usado no tratamento do glaucoma, tá? Os efeitos adversos dele quase não tem nenhum efeito adverso, muito pouco. Então, nem... Ainda nos colinérgicos de ação direta, a pilocarpina, ela é uma amina terciária, é resistente à hidrólise pela acetilcolinesterase. Ela é muito menos potente por não possuir a carga elétrica, que ela penetra no sistema nervoso central. Nas doses terapêuticas, ela apresenta atividade muscarínica, que é usada primariamente na oftalmologia. As ações dela é aplicada localmente no olho. A pilocarpina produz uma rápida miose e a contração do músculo ciliar. Quando o olho está em miose, ocorre o espasmo de acomodação. A pilocarpina é um dos potentes estimuladores de secreção, como suor, lágrima e saliva. Tá? Também é usado na síndrome de Joren. O seu uso terapêutico, ela é usada no tratamento do glaucoma e é um fármaco de escolha para redução emergencial da pressão intraocular nos glaucoma de ângulo aberto e ângulo fechado. O efeito adverso dela pode ter visão turva, cegueira noturna, dor na testa, tá? Agora nós vamos falar de ação indireta ou reversíveis, que ele inibe a acetilcolinesterase, prevenindo indiretamente a degradação da mesma. O acúmulo dessa acetilcolinesterase na fenda sináptica tem resposta em todos os colinoreceptores, ação curta ou intermediária. Esse acúmulo da acetilcolina nas proximidades terminais nervosa colinérgica, tá? Nós vamos citar os fármacos. Hidrofônio. O hidrofônio é um inibidor da acetilcolinesterase de ação curta, que ele se liga de forma reversível ao centro ativo da acetilcolinesterase, impedindo, a hidrólise da acetilcolina. Ele é absorvido rapidamente e tem uma duração curta, de 10 a 20 minutos, devido à eliminação renal, que é muito rápida. O hidrofônio é uma amina quaternária, é usada no diagnóstico de miastenia grave. A miastenia grave é uma doença causada pela falha de comunicação entre os nervos e os músculos. Os sintomas incluem fraqueza nos músculos, visão dupla, dificuldade de falar e de mastigação. Ainda sobre o hidrofônio. O hidrofônio é injeção intravenosa, leva a um rápido aumento da força muscular, só que tem que tomar cuidado, porque o excesso desse hidrofônio
pode provocar crise colinérgica. Daí a gente tem que aplicar a atropina, que é o seu antagonista. Agora, o outro fármaco, a fizostigmina. Ela é um substrato da acetilcolinesterase com que forma um intermediário carbamilado relativamente estável, que então, aliás, ela se torna reversivelmente inativado, o que resulta é o potencial da atividade colinérgica em todo o organismo, tá? A ação dela, ela estimula os receptores muscarínicos e nicotínicos do sistema nervoso central, no sistema nervoso autônomo, tá? E os receptores nicotínicos da junção neuromuscular. A sua duração é cerca de 30 minutos a 2 horas, sendo considerado um fármaco de ação intermediária. Pode entrar no sistema nervoso central e estimular os locais colinérgicos. Uso terapêutico. Ela aumenta a motilidade do intestino e da bexiga, servindo no tratamento de atonia dos dois órgãos, tanto do intestino como da bexiga. Tratamento em dose excessiva de fármacos em ação anticolinérgica, como a atropina. Os efeitos adversos podem causar convulsão. Quando são usados em dose elevada, pode ter uma bradicardia, uma diminuição da PA, uma paralisia dos músculos esqueléticos. Seus efeitos raramente são observados com doses terapêuticas. Agora nós vamos falar de outro fármaco, também de ação indireta, tá? A neostigmina. É um fármaco sintético, também é um éster do ácido carbônico. É um éster do ácido carbônico, ele inibe reversivelmente a acetilcolinesterase de forma similar à da anterior, que a gente falou. A ação dele, ele é um nitrogênio quaternário, ele é mais polar e mais pouco absorvido pelo trato gastrointestinal, ele não entra no sistema nervoso central. Seu efeito no músculo esquelético é maior do que do fármaco citado anterior. Pode estimular a contratibilidade antes de paralisar ele. Tem uma duração de ação intermediária de 30 minutos a 2 horas. O seu uso terapêutico é de estimular a bexiga e o trato gastrointestinal. Ela é usada em tratamento sintomático da miastenia grave. Os efeitos adversos: salivação, rubor, redução da pressão arterial, náusea, dor abdominal, diarreia e broncoespasmo. Ela é contraindicado quando há obstrução no intestino ou da bexiga. Agora, o piridostigmina e ambenônio, tá? São os inibidores, também são outros inibidores da colinesterase. Eles são usados no tratamento crônico da miastenia grave. Sua duração de ação é intermediária também, de 3 a 6 horas, e de 4 a 8, mais ou menos. Mais longa do que a neostigmina. E os efeitos adversos, eles são similares à da neostigmina. A tacrina, domepizila,
rivastigmina e a galantina. São usados em pacientes com doença de Alzheimer por deficiência de neurônios colinérgicos do sistema nervoso central. A tacrina, ela foi o primeiro disponível, mas logo ela já foi substituída por outros, porque ela tem muita hepatotoxicidade. A donepezina, rivastigmina e a galantina, elas retardam o avanço da doença. Nenhum evidenciou a progressão. Efeito adverso é só o distúrbio gastrointestinal só. Mas não tem nada ainda comprovado. Agora, os agonistas colinérgicos de ação indireta ou anticolinesterase irreversível. Eles vão se ligar por ligação covalente à acetilcolinesterase, vai ter um aumento da duração da acetilcolina em todos os locais onde ela é liberada. Vários desses fármacos são extremamente tóxicos. Paration e a malation são usados como inseticidas. Ecotiofato. O mecanismo de ação é um organofosforado que se liga por ligação covalente no local ativo da acetilcolinesterase por meio do seu grupo fosfato. Quando isso ocorre, essa enzima ela é inativada permanentemente e é restabelecido a ativação da acetilcolinesterase. Requer uma síntese nova em novas moléculas de enzimas. Após a modificação covalente da acetilcolinesterase, a enzima fosforilasa libera lentamente em seus grupos etílicos, né, a etila. Perda do grupo alquila, o que é denominado envelhecimento, que torna impossível para os reativadores químicos romper a ligação entre o fármaco e a enzima, tá? A ação dela, ela estimulação colinérgica generalizada, pode ter parálise da função motora, causando dificuldade respiratória e convulsão. Intensa miose, ela tem um uso terapêutico justamente para isso. A pressão intraocular, ela cai pela facilitação do efluxo do humor aquoso, ali dentro do olho. Seu uso terapêutico é em tratamento do glaucoma de ângulo aberto. Tá? Aqui, pessoal, ó, um resuminho daquilo que foi falado. Os de ação direta, quais são? São acetilcolina, beta-mecol, carbacol, pilocarpina. Onde que eles atuam, os efeitos adversos, o uso, tá? Aqui os de ação indireta, né, que é a anticolinesterase reversível, onde que eles atuam, o uso dele, o efeito adverso. E o anticolinesterase irreversível, que foi o último que a gente falou, tá? Onde que ele atua, o que que ele é, onde que ele atua, onde que é usado, seu efeito, os efeitos adversos, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada da atenção de vocês.